ponto de vista de fato científico. Sim. E o Chico responde para ele que sim, que era muito importante e que essa comprovação viria no futuro da humanidade e que, inclusive, faria uma grande diferença nas ciências psicológicas. Porque, a partir do momento que se provasse o fato científico da reencarnação, os profissionais da área da saúde mental teriam um campo de pesquisa muito mais amplo para pesquisar a respeito da personalidade e seus desvios mentais, os seus problemas mentais, resultantes de complexos de culpa de outras existências. E que o tratamento ficaria muito mais efetivo. Olha só. Com certeza, total sentido. Porque tem coisas que não são de agora, não adianta. Isso fez parte da conversa do Chico com o Dr. Barnett, intermediado pelo Dr. Hernando Guimarães Andrade. Que maravilha. Agora, falando em capela, e para a gente já encerrar, a última pergunta que a gente recebeu aqui foi a pergunta do Daniel, que, aliás, também é um escritor excelente, e ele perguntou se o Chico alguma vez explicitou como seria a vida em capela. E aqui eu quero anexar uma pergunta a essa. Considerando esse momento também da transição planetária que a gente está vivendo, a gente sabe que o mundo está fervendo em muitas coisas, polarizações e desentendimentos, e muita coisa está acontecendo agora. E pandemia, e com certeza isso às vezes tem tirado o ânimo de muita gente. Às vezes a gente olha para o mundo e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes dá uma desanimada. E a pergunta que eu faço aqui, será que muitos de nós que hoje olhamos para isso tudo e queremos contribuir positivamente, mas que nos sentimos um pouco cansados de ver tanta coisa acontecendo, que coloca a nossa vida numa situação de desarmonia com o todo, será que muitos de nós que passamos por isso não estamos vivendo isso agora, sentindo na pele, para a gente ver o que a gente fez outras pessoas sentirem na pele, num contexto de capela, por exemplo? Yuri, será não? Tenha certeza que nós já fomos degradados de capela, né? E agora estamos lutando para não ser degradado de novo, para não ser reincidente na bomba, né? Já tomamos bomba. Certa vez, conversando com o Chico a respeito desse assunto, quem que era da Terra, quem não era da Terra, ele falou comigo assim, Geraldinho, isso é muito simples. Aí eu fiquei espantado com a resposta dele. Eu disse, mas Chico, simples? Como assim? Isso é simples, meu filho. É o seguinte, se a pessoa crê, acredita, sabe da reencarnação, ela não é da Terra. Ela já veio degradada de outro mundo. Então é simples. Por exemplo, os espíritas, nós todos somos reencarnacionistas, né? Então nós somos todos devedores. Os hindus, todos reencarnacionistas, devedores, já vieram para cá com essa dívida. Os budistas, mesma coisa. E às vezes o povo se gaba, né? Porque numa encarnação passada eu fui egípcio, eu devo ser lá grande coisa, eu fui budista. Pera lá, porque eu acho que não foi bem isso. Outra civilização também da reencarnação, os egípcios, né? Você sabe também a questão dos citados aí dos druidas também, né? Dos zoroastristas. Todas essas culturas, né? Os próprios primórdios, por exemplo, do judaísmo também eram reencarnacionistas. Depois, com o cristianismo, isso foi deturpado pela Igreja Católica, que tirou essas noções que estavam nas sabedorias sagradas. Mas
a grande verdade que toda a família indo-europeia é toda reencarnacionista. E toda a família também asiática, dos budistas, dos confucionistas, dos laotsetistas, dos hinduístas também, todas são reencarnacionistas. Só que a diferença é o seguinte: os indo-europeus vieram de capela, somando-se a eles os egípcios. E vamos dizer assim, os da cor amarela, da etnia amarela, vieram de Aldebaran, que é outra. Mas são todos. Então, se você tirar isso tudo, sobra muito pouca gente da Terra, concorda comigo? E não é à toa que Chico, que teve uma grande importância nesse cenário, demonstrou, acima de tudo, a questão da humildade. Porque o que tem de gente que o ego apropria das questões espirituais e sobe no salto, porque eu sou muito, eu sou isso, e não faz ideia da história, porque, na verdade, a gente está numa prova de recuperação. Nós somos pior. Porque na recuperação você pode ainda passar de ano. Não, nós tomamos bomba. Já reprovamos. Fomos expulsos. Aquela figura do Adão e Eva no paraíso, comendo a maçã do pecado e sendo expulsos. É isso aí, somos as todos. Raças adâmicas, nós. Todos os reencarnacionistas da Terra são, na realidade, espíritos altamente devedores no campo coletivo. Mas se a gente se esforçar, tem alguma boa notícia pela frente? Tem, nós já vencemos a data limite, que era a grande prova, né? Nos evangelhos tem aquela história dos 3 dias de noite, não tem? Nas Sagradas Escrituras também tem 3 dias da escuridão. Isso. Allan Kardec, na nota da pergunta 798, se não me engano, do Livro dos Espíritos, vai falar em 2 ou 3 períodos de incredulidade, gerações de incredulidade. Depois, no item 30 do capítulo 18 da Gênesis, ele fala que uma geração, aí a gente entende o que era uma geração na cabeça de Kardec, era meio século. Então, se ele fala em 2 ou 3 períodos de incredulidade, antes que o Espiritismo fosse aceito no mundo, olha só, ele tinha consciência de que o Espiritismo não era para a geração dele. Que depois da geração dele ainda teríamos 2 ou 3 períodos de incredulidade, gerações de incredulidade, que são esses 3 dias de escuridão. O primeiro período, que é 1869 a 1869 a 1919, 50 anos. É o primeiro período. Primeira Guerra Mundial. Tá? Primeira Guerra Mundial. Acaba como? Pandemia da gripe espanhola. Veja, tem tudo a razão de ser. Nesse período também tem Revolução Russa comunista, que mata milhões de pessoas. Tem a Guerra Franco-Prussiana, que mata milhares de pessoas na Europa, gerando a grande fome do final do século XIX. Isso tudo termina com a Primeira Grande Guerra Mundial, com milhões de mortos, e a pandemia da gripe espanhola, com alguns falam, as estatísticas falam em 50 milhões de mortos, mas há autores que falam em 100 milhões de mortos. Hoje a gente está reclamando porque morreu 1.600.000 no mundo inteiro, né? Ora, 100 anos atrás, a gente morreu 100 milhões de pessoas. 100 milhões. Na pandemia da gripe espanhola. Da gripe espanhola. Então, aí começa o segundo período, que é também de incredulidade, que é de escuridão, que é 1919 até 1969. O que nós tivemos aí? Nós tivemos a ascensão do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha e do imperialismo japonês, invadindo a Ásia e a Europa. Segunda Grande Guerra Mundial. Milhões de mortos. Né? Nós tivemos antes disso a Guerra Civil Espanhola perseguindo os religiosos. Matava-se
padre e freira em praça pública. A Guerra Civil Espanhola foi violentíssima. Tem uma mensagem de Emmanuel, que nós colocamos no livro Deus Conosco, que fala que esses padres e essas freiras que estavam sendo assassinados em Espanha eram, na realidade, a reencarnação dos inquisidores. Estavam passando a pena de talião, que haviam perseguido, né, judeus, mouros, médiums, que eram chamados de bruxos, né? Druidas. Puseram eles todos na fogueira, ou então nas câmaras de tortura, fizeram esse resgate. E esse período termina, ainda tem a Guerra das Coreias, Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Nesse período começa a Guerra do Vietnã, a Guerra da Indochina. E termina com o quê? Com um homem pisando na face da Lua. É o início da data limite, que é o início do terceiro e último período de incredulidade, que é o último grande período de 50 anos de escuridão, que nós estávamos sob a prova de passar ou não passar, de acordo com as nossas escolhas, por uma terceira guerra mundial, que era o risco. O risco era a gente se matar numa hecatombe nuclear, né? Porque nos outros 2 períodos anteriores nós fizemos isso. Só não tinha a bomba atômica, porque senão já tinha acabado com a vida na Terra. Mas no terceiro período nós já tínhamos a bomba atômica, né? Então, o Chico tinha muita preocupação, ele falava que se isso acontecesse, 2/3 da humanidade